E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola Santa Teresa. Eu sou o professor Vinícius, como já me apresentei no outro vídeo, professor das disciplinas de Filosofia e Sociologia, certo? Filosofia e Sociologia são disciplinas que têm uma aula apenas por semana. No horário, como deu para vocês perceberem, nossas aulas serão nas quartas-feiras, ok? Então, essa primeira aula, esse primeiro contato com vocês é a aula de Filosofia. E depois temos a aula de Sociologia, certo? Bom, Filosofia eu acredito que é uma disciplina nova para a grande maioria de vocês. E aí a gente vai começar, a introdução dessa aula, trabalhando o que é filosofia. Nós não vamos ver a origem da filosofia agora, tá bom? Esse conteúdo mais à frente, mais para o final do ano, ok? Mas nós vamos falar o que é a filosofia. E aí eu pergunto para vocês também, o que é a filosofia? O que vocês acham que é filosofia? Como vocês poderiam descrever ou conceituar filosofia? Certo? O que vocês acham que a disciplina de filosofia trabalha? O que vocês acham que nós vamos falar? Sobre o que? Enfim, essas perguntas eu vou deixar aí. Se vocês quiserem responder aqui no comentário no YouTube, ou nos grupos de vocês, ou no PV, certo? Eu gostaria já, pessoal, de me colocar à disposição para auxiliar vocês, certo? Com relação a qualquer dúvida do conteúdo, enfim. E ao mesmo tempo que colocar um limite nessa disposição, certo? Logicamente que eu vou compreender caso alguém não tenha tempo, o que eu acho muito difícil, mas caso alguém não tenha tempo de entrar em contato conosco, ou comigo, até às 5 horas da tarde, tudo bem, mas eu gostaria de estabelecer um limite com vocês. Pessoal da manhã, pessoal da tarde, o pessoal da manhã preferencialmente entre em contato pela manhã, o pessoal da tarde preferencialmente à tarde. Ou se não for possível o pessoal da manhã entrar de manhã, até às 5 horas da tarde seria o horário ideal para vocês entrarem em contato com relação a alguma dúvida, algum debate com relação à nossa aula, beleza? Se eu demorar um pouquinho para responder, eu peço perdão, porque eu trabalho também em outro local, enfim, e aí eu vou me adequando ali, jogo de cintura, para que eu possa responder a vocês o mais rápido possível, beleza? Bom, pessoal, então voltando aqui, o que é filosofia? Né? Como eu coloquei nesse instante. Então eu vou trazer o significado da palavra filosofia. Então, a filosofia, logicamente, é uma palavra grega, a filosofia surge na Grécia Antiga, certo? E filosofia quer dizer amor ou amizade à sabedoria. Okay? Então, o filósofo é aquele que ama ou é amigo da sabedoria. Okay? Como eu já disse no meu vídeo de apresentação, eu não sou filósofo, eu sou historiador, mas trabalho com essa disciplina, assim como também sociologia, há alguns anos aqui na escola, certo? Então, o que vocês acham que a gente vai trabalhar aqui em filosofia? Filosofia é uma disciplina que vai trabalhar temáticas bem diferentes, que dizem respeito à nossa vida, enfim, à sociedade, certo? Só alguns exemplos aqui. Nós vamos trabalhar na filosofia, aliás, trabalha com amor, não vamos falar especificamente de amor, okay? Principalmente agora. A filosofia vai trabalhar com a ideia de conhecimento, como é produzido o conhecimento no ser humano, certo? Como nós aprendemos as coisas, esse é conteúdo mais para frente, ok? Também vai falar sobre religião ou fé, vai falar sobre trabalho, que também é um conteúdo mais adiante. E, por exemplo, para fechar aqui, a filosofia também fala sobre felicidade. E a felicidade é o tema do nosso primeiro período, do nosso primeiro bimestre. O primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar em filosofia é a felicidade, certo? Então a gente vai trabalhar alguns conceitos com vocês, vou trabalhar alguns conceitos com vocês, algumas delas nessa primeira aula, e aí depois a gente vai aprofundando e vocês vão compreendendo, ok? Qualquer coisa, um comentáriozinho aí, e vamos para a aula. Como eu disse agora, pessoal, a ideia é trabalhar alguns conceitos com vocês, certo? Que conceitos são esses nessa primeira aula? Nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência filosófica, para que vocês percebam que a filosofia está presente em nosso dia a dia e que todos nós já passamos por um outro momento, ou por um outro momento, ou melhor, que vocês, assim como eu, também passamos por experiências filosóficas durante nossa vida, ok? Então, os conceitos que eu vou trabalhar com vocês são os conceitos de estranhamento e ou deslocamento, e os conceitos de questionamento ou indagação. Vocês vão entender, ok? Então, eu gostaria de começar contando uma simples historinha para vocês, que é a história de um médico e de um índio, ok?
Um médico que morava em São Paulo, que morou em São Paulo durante sua vida toda, ele foi fazer um trabalho, né, numa tribo indígena, lá no Amazonas. E aí ele convivendo com os indígenas, né, tal, ali ele foi tomar um banho de rio. E próximo dele estava um índio, naquela tribo chamado Rupawe. E o médico estava ali tomando banho de rio, tal, olhando os indígenas tomando banho de rio também. E ele para, olha assim para o Rupawe e diz: Rupawe, você é feliz? E aí o índio, Rupawe, responde: sim. Aí o médico para um pouco, aí diz assim: mas você sabe o que é felicidade? E o índio, de pronto, responde: não. Essa é a história, certo? Oxi, como assim? Que história sem pé em cabeça? Essa história ela vai ilustrar o que seria uma experiência filosófica. E conforme nós vamos trabalhando os conceitos aqui, vamos trazer exemplos da nossa vida, assim como também exemplos dentro dessa história que eu comentei agora aqui para vocês, tá certo? Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de estranhamento ou deslocamento, certo? O que seria isso? Estranhamento ou deslocamento? Estranhamento. Estranhamento vem de estranhar, né? O que é estranhar? O que seria a ideia de estranhar? E deslocamento? Deslocamento vem de deslocar, tirar do lugar, né? Então, qual a relação desses conceitos? O que isso significa? Dentro de uma experiência filosófica, pessoal, todos nós passamos por essas duas fases. A primeira fase de uma experiência filosófica é o estranhamento e o questionamento, ou o questionamento. Então, quando é que ocorre isso em nossa vida? Né? De que maneira nós passamos por essa fase da experiência filosófica? Quando nós enfrentamos uma quebra, uma interrupção bruta ou repentina dentro da nossa rotina. Todos nós vivemos uma rotina, certo? Vocês aqui, ainda de maneira remota, terão uma rotina de aula, ok? Então vamos olhar para a nossa rotina, né? Todo dia de manhã aula, assistir aula, fazer atividade e tal. Ou então vamos voltar para a nossa rotina de antes da pandemia. Né? Então, antes da pandemia, nós acordávamos cedo, íamos para a escola, vocês estudavam, terminava a aula, você voltava para casa, almoçava, quem trabalha ia trabalhar, quem não trabalha ficava em casa, ou ajudando a mãe ou o pai, ou de boa, enfim, estudando, ou mexendo na internet, pelo celular, pelo computador, enfim. Né? Nós tínhamos, e até hoje nós temos, construímos uma rotina, né? Aquilo que nós fazemos todos os dias, ou na maioria dos dias. Então, quando essa rotina é quebrada, quando essa rotina ela é rompida, né? Isso pode trazer para nós a sensação de estranhamento ou deslocamento. Então, a quebra em nossa rotina nos leva a sair do automático. Né? Percebemos algo que não víamos antes, por exemplo. Então, quando eu, por exemplo, eu saio todo dia às 7 horas, vou trabalhar pelo mesmo caminho, vou do mesmo jeito, passo nos mesmos lugares, chego no mesmo horário. Na hora do almoço, eu saio no mesmo horário, venho pelo mesmo caminho, vou para o mesmo lugar e depois volto e assim vai. Então nós passamos de maneira tão automática, nós fazemos isso todos os dias, de maneira tão repetitiva, que muitas vezes não prestamos atenção nas coisas ao nosso redor. Certo? Não só numa ida ao trabalho, mas qualquer coisa, numa conversa com amigos, a ida à escola, certo? Então tudo isso, aquilo cria essa rotina, esse automático na nossa mente. A gente faz as coisas muitas vezes de maneira automática, não é isso? Então a partir do estranhamento, ou seja, quando essa rotina é quebrada por alguma razão, isso nos causa estranheza e nos desloca, né? Então, por exemplo, na história que eu ilustrei aqui para vocês no início, né, do índio e do médico, o médico tinha uma rotina em São Paulo. Eu disse que ele era de São Paulo, uma cidade grande, correria e tal. Ali é que se vive automático, né? Então, ele tinha aquela rotina. E aí ele vai para um lugar completamente diferente daquela rotina. Então, quando nós vivemos no local, como aqui em Altaneira, e vamos, não só um pulinho no Crato, no Juazeiro, mas visitamos ou conhecemos durante um período um local completamente diferente àqueles que nós estamos habituados, isso nos causa um estranhamento. Você estranha o jeito das pessoas se vestir, o jeito das pessoas falar, né, as gírias que elas falam, o ritmo da cidade, os prédios, as pinturas, enfim, tudo te causa um estranhamento, não um deslocamento ali. A morte de algum parente ou de algum conhecido nos causa essa ruptura da rotina. Né? Então são exemplos
do estranhamento ou do deslocamento, que é o primeiro passo para uma experiência filosófica. Então, Vinícius, quer dizer que se eu estou numa rotina todos os dias, de repente essa rotina é quebrada, quer dizer que eu estou tendo experiência filosófica? Não necessariamente. Para isso é necessário passar pelos 3 passos da experiência filosófica. O primeiro é esse. Então, se a sua rotina foi quebrada de repente, se a sua rotina é quebrada um dia ou outro por uma notícia, por algum acontecimento, alguma coisa que mexe com você, o primeiro passo da experiência filosófica tem acontecido, certo? Que é o estranhamento ou deslocamento. Ok? Qualquer dúvida, comentáriozinho aí, ou então no grupo ou no PV. Vamos para o próximo passo. O segundo passo da experiência filosófica é o questionamento ou indagação, certo? Então, quando nós... o que seria, aliás, o questionamento ou a indagação? Após nós vivermos o estranhamento, nós iniciamos um processo de questionar, né, de questionamento sobre o tema que nos chamou a atenção. Então, voltemos, né, à história do índio e do médico. Então, o médico teve sua rotina quebrada, né, causou-lhe estranhamento, estar tomando banho num rio. Ele era de São Paulo, uma cidade grande, não tem, os rios que tem lá são poluídos. Então, ele estava tomando banho num rio, em meio à natureza, e aquilo lhe causou um estranhamento, né? E aí, o estranhamento leva ele a questionar. Qual foram as questões que ele levantou? Primeiro, pergunta ao índio Rupaul se ele era feliz, né? Então, se ele fez essa pergunta, Rupaul, você é feliz? Quer dizer que ele também se questionou. Será que eu sou feliz? Será que o índio de fato sabe o que é felicidade? Será que ele é feliz vivendo em meio à natureza dessa forma? Certo? E aí, após a resposta de Rupaul, né, ele traz um novo questionamento. Mas você sabe o que é a felicidade? E aí o índio responde de pronto, né? Não. Então, o médico ele passou pelos 2 passos da experiência filosófica. Ele sentiu o estranhamento, ele se sentiu deslocado, e isso o levou a questionar, certo? A situação, a realidade, enfim, algo. Ele passou, isso levou ele a questionar sobre a questão de felicidade. Se ele mesmo era feliz, se o índio era feliz, se ele sabia o que era felicidade. E aí, então, quando a nossa rotina é quebrada, a sensação de estranhamento, de deslocamento, nos leva ao questionamento, que é o segundo passo da experiência filosófica, certo? Então, se a minha rotina é quebrada, mas essa quebra na minha rotina não me leva a questionar algo que tenha acontecido, então, parou ali. Você não teve experiência filosófica. Mas, por exemplo, quando nós vivemos nossa rotina e algum parente morre, geralmente nós questionamos, né, diante da morte. Para onde nós vamos, por que ele morreu, tal, enfim. Né, o que é a morte, o que acontece após a morte, e aí vai. E geralmente a gente para pensar nessas coisas em momentos assim. Né? E se nós saímos de Altaneira, que nem eu disse, ir para outra realidade completamente diferente, vai nos causar estranhamento, e esse estranhamento pode nos causar algum questionamento, né? Por que tantas pessoas vivem na rua em São Paulo? Por que tanta miséria? Por que essa correria? Em São Paulo as pessoas não ligam e tal. Estou dando um exemplo aqui porque eu sou de lá, então eu conheço a rotina de São Paulo. Tá, pessoal? Então, o primeiro passo da experiência filosófica que nós vimos é o estranhamento nos leva a questionar a nossa realidade, uma situação. Okay? Um outro exemplo é quando acontece o fim de um namoro, né? Enfim, quando você está namorando, está tudo bom, de repente a pessoa chega e diz assim, eu não quero, eu quero terminar. E aí essa sensação, no caso, além da dor, né, no coração, da tristeza, do término, lhe causa um estranhamento, e você já questiona de pronto, mas por quê? O que foi que eu fiz? Foi eu? Foi você? Aquela coisa toda, né? Então, são momentos que nos fazem estranhar e que nos levam a questionar, certo? Então, com certeza, você pode pensar aí que você já teve momentos assim, que do estranhamento você passou a questionar. Tente se lembrar qualquer coisa que você comentar aqui, aqui embaixo no YouTube, ou nos grupos, ou no PV. Tá, pessoal? E por fim, vamos falar do último momento, ou do último passo da experiência filosófica. Que é a resposta filosófica, certo? A resposta. Então, na história, né, nós vimos que o médico estranha aquele momento, aquele local, aquela forma de viver, ele questiona o índio sobre felicidade, acerca da felicidade, e o índio responde. Sabe o que é felicidade? É feliz? Sim. Sabe o que é felicidade? Não.
E aí, essa foi uma resposta filosófica? Toda e qualquer resposta que você dê para algo é filosófica? Porque sim e porque não é a resposta, né? Então, nesse caso, a resposta do índio não foi uma resposta filosófica. Por quê? O que seria uma resposta filosófica, que seria o terceiro e último passo da experiência filosófica, né? Qual seria essa resposta? O que diferenciaria, né? É a construção, né? O terceiro e último passo é a construção de uma resposta para a questão, as questões que foram levantadas, né? Então, não é qualquer resposta que é uma resposta filosófica, certo? Uma resposta filosófica tem que ter caráter universal, servir para todos. Então, no caso da nossa história, não serviu, não foi. Uma resposta um pouco mais profunda, um pouco mais trabalhada, certo? Ok? Deu para compreender? É algo bem simples, a nossa aula introdutória, certo? E lógico, ainda vamos continuar aqui, tem mais coisas para a gente ver, ok? Então, pessoal, nem sempre há respostas, como a gente viu na história do índio, né? E nem sempre as respostas são filosóficas. Por quê? Porque a prática da filosofia, né, apesar dessa experiência filosófica não ter sido completa, mas a filosofia é uma prática constante, é uma constante conversação, um constante diálogo, um constante questionamento. Okay? Eu não sei se vocês já viram, mas há alguns anos atrás tinha um canal chamado Canal Futura. Né? Esse canal ele tinha um comercial, e aí no comercial dizia a seguinte frase: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E é assim com a filosofia, certo? A filosofia é um constante questionamento, é uma constante conversação, é algo que nós chamamos de dialética, certo? Eu trago um questionamento, você responde, eu dou uma outra resposta, a gente vai construindo esse conhecimento juntos, ok? Então esses foram os 3 passos da experiência filosófica, certo? O estranhamento nos leva ao questionamento e que por fim nos leva a uma resposta filosófica. Se essa resposta for universal, for um pouco mais aprofundada, mais raciocinada. Ok? Bom, pessoal, então, para ir finalizando essa primeira aula, trazer para vocês que a filosofia, né, nós vamos diferenciar um pouquinho, né? Na antiguidade, no surgimento da filosofia, a filosofia não era apenas um saber teórico. Você pode estar pensando assim, não, a filosofia é um teórico, vai só pensar, certo? Mas na antiguidade, quando a filosofia surge, ela não era um saber teórico, mas era um saber prático. E por que a gente vai estudar a felicidade, né, esse tema, nas aulas de filosofia? Porque na antiguidade, a filosofia, ou o filósofo, né, o filósofo ele se julgava o cara que como é que eu posso dizer assim, apontava um método, um caminho, um jeito das pessoas serem felizes. Ok? Então, na antiguidade, a filosofia servia para mostrar como alcançar a verdadeira felicidade. E a gente vai ver algumas ideias de alguns filósofos sobre o que era felicidade na antiguidade. Ok? Nas próximas aulas. Então, o filósofo, no surgimento da filosofia, era aquele que buscava, praticava e ensinava um método ou um jeito de ser feliz. Certo? Por isso, nós vamos estudar a felicidade. E para nós encerrarmos, vamos fechar com o último conceito de hoje. Vocês devem guardar esse conceito também, que é o conceito de finalidade última. Ok? Como assim, finalidade última? Finalidade última. Ou seja, objetivo final. Qual o seu objetivo de vida? O que você quer fazer? Vamos lá. Você quer fazer faculdade? Você quer estudar? Você quer trabalhar? Mas para que isso? Fazer faculdade para conseguir um emprego bom? Ou trabalhar para conseguir dinheiro, né? E o emprego bom leva dinheiro? Mas para que dinheiro? Para comprar as coisas, para eu comer o que eu quiser, para eu comprar o que eu quiser? Mas para quê? Para suprir a minha vontade, a minha necessidade? Mas para quê? Para ter status? Para mostrar para os outros? Porque eu quero ter algo e eu quero trabalhar para conseguir esse algo? Mas para quê? Por quê? E aí vai. E qual a resposta final que nós encontramos nesses questionamentos? Para ser feliz. Para ser feliz. Por que eu trabalho? Para ter dinheiro. Para que eu quero dinheiro? Para pagar minhas contas, para ter minha casa, para comprar minhas coisas. Para quê? Para me usar. Para quê? Para que eu possa usufruir, para que eu seja feliz, na verdade. Então eu trabalho, eu dou aula, eu me casei,
para ser feliz. Porque o objetivo final, segundo a filosofia, a finalidade última da vida humana ou da nossa vida é só uma: ser feliz ou encontrar a felicidade, certo? Este é o conceito de finalidade última. E qual a finalidade última da filosofia? Segundo essa ideia, segundo esse conceito, mostrar um caminho, um método, um jeito para que o ser humano consiga alcançar, enfim, a felicidade. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram ou não, se tem alguma dúvida, algum comentário, querem relatar alguma experiência filosófica de vocês, vocês comentem aqui embaixo, no YouTube mesmo, ou então no PV, no meu PV, lembrando, né, do nosso combinado, nosso horário até 5 horas, ou então no grupo de vocês, ok? Um abraço, até a próxima aula, nós vamos aprofundar esses conteúdos. Espero que tenham gostado desse primeiro contato nosso. Filosofia é muito bom, é massa, tem umas coisinhas complicadas, mas tem muita coisa boa, tranquila para a gente debater, ok? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!